No último dia 28, passeatas de homossexuais aconteceram em vários estados do Brasil em comemoração ao Dia Nacional do Orgulho Gay e da Consciência Homossexual. Um dia criado por uma lei de autoria da deputada Laura Carneiro, do PFL do Rio de Janeiro. Mas nem tudo são manifestações de alegria e de simpatia pela causa dos homossexuais. Alguns deputados, como o pastor Francisco Olímpio, do PSB de Pernambuco, consideram a instituição do Dia do Orgulho Gay apenas uma forma de justificar a falta de moral e de vergonha. Por que o senhor tem essa posição contrária ao Dia do Orgulho Gay, deputado? Eu queria esclarecer, de início, que não tenho nada contra o homossexual em si. Eu tenho contra o homossexualismo, a prática do homossexualismo. Porque é um princípio bíblico. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus não criou o gay. O gay foi uma opção depois. E isso vem deteriorar a moral da família, tanto do lado moral como do lado espiritual. Eu acho que o homem foi feito imagem e semelhança de Deus e devemos preservar essa imagem. O senhor não acha, então, que eles têm o direito de se manifestar como fizeram esses dias aí, nessas passeatas, nessas manifestações? Eu acho que isso é um assinte à moral. Porque é uma coisa que vem deturpar a personalidade do homem. Se o senhor perguntar a qualquer um defensor, porque às vezes ficam fazendo até palanque político, alguém defendendo o dia gay como um palanque político, mas se perguntar a um desses defensores se eles iam sentir-se feliz chegar em casa e ter um filho homossexual, provavelmente eles não eram contra, mas fazem a imagem, defendem, é o defensor do direito humano, mas apenas é um palanque político, porque ele sabe que em si isso é uma deturpação, é uma perversão moral. A Bíblia diz que Deus deixou essas pessoas entregues às suas paixões, e a Bíblia relata, chama de paixões infames, a perversão moral do ser humano. Olha, deputado, há vários pais e mães de homossexuais que defendem a opção sexual dos seus filhos. Como é que o senhor reage a isso? Isso aí é o problema de cada um. Obviamente, estes pais, estas mães, estas pessoas que defendem a opção sexual dos seus filhos, é porque eles não têm o verdadeiro conhecimento à luz da Bíblia, a palavra de Deus. Eles não têm o conhecimento nem o temor a Deus. Então, eles fazem uma defesa porque eles desconhecem o que nós conhecemos. Eu tenho como regra de vida e fé a Bíblia Sagrada. E para mim é indubitavelmente a palavra de Deus. Como fazer, então, para que prevaleçam os direitos dessas minorias, como é o caso dos homossexuais? Olha, eu faço parte até da Comissão de Direitos Humanos, sou titular da Comissão de Direitos Humanos na Câmara. Eu acredito que isso seja um direito. Eu acho que isso é um posicionamento que do lado espiritual eu reputo como imoralidade. Então eu acho que ele não tem um direito de expor o seu íntimo, o seu corpo. Vender o corpo, isso hoje transforma-se em uma verdadeiro comércio, certo? De moda, de vestes, no falar, no trajar, é uma linguagem imoral, entendeu? E uma apresentação que não condiz com um homem de bem, com uma pessoa de respeito, em se expor da sua vida íntima. E o homossexual, ele já está dizendo como pratica, o sexo como faz, já está dizendo que ele é. Isso eu acho uma vergonha, diante de um país que cresceu, diante de uma sociedade que precisa conhecer a palavra de Deus. A Bíblia diz que o temor de Deus é a fonte de toda a vida e de toda a sabedoria. Estas pessoas não conhecem a Bíblia, porque a Bíblia diz que ficarão de fora do gozo eterno os homossexuais. Deputado, no momento em que no mundo inteiro, quer dizer, se relaxam esses preconceitos, esses conceitos em relação a uma série de temas, entre eles o homossexualismo. Ainda assim, o senhor acha que o momento é de parar? Seria o caso, então, da gente regredir e voltar à prática anterior de combate a esse tipo de comportamento? Olha, apesar do crescente avanço em todas essas áreas, na exploração, como é bem falada, o alto verbo dos direitos humanos, eu acredito que o temor a Deus, que a preservação da moral, da idoneidade, da família, é alguma coisa que não se pode relaxar isso. O pecado cresceu, o mundo cresceu, as gerações são outras, há outros pensamentos, há quem fica por trás até dos bastidores dando apoio, mas isso não vai tirar da minha mente que é uma imoralidade e que a família
não sente-se prejudicada. O senhor vê hoje na faculdade, nas escolas, os nossos filhos como alunos, está na frente de um professor homossexual. E ele passa, até sem querer, para o aluno, o trejeito, a maneira de falar, a maneira de andar, a maneira de vestir-se. Aquilo ali fica inoculado na mente, principalmente do adolescente. Aquela maneira errônea, que eu não estou condenando a pessoa em si. Porque a Bíblia diz que Deus ama o pecador. Se Deus o senhor então acha, quer dizer, por esse seu raciocínio, que um homossexual, como qualquer heterossexual, tem direito ao paraíso? Escuta aí, a Bíblia diz, eu queria concluir, a Bíblia diz o seguinte, Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Aborrece o pecado. Certo? Olha, não quer dizer que uma pessoa dessa está longe da salvação, do conhecimento da palavra de Deus, e amanhã ser uma pessoa fiel a Deus e temente a Deus e deixar essa prática imoral. O amor de Deus, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas é necessário crer. Crer, obedecer e abandonar a vida pregressa. Deus não deixa de amá-lo, mas Deus não poderá reconduzi-lo a um paraíso, se ele não quer ir, porque há dois caminhos. A Bíblia diz, lá em Jeremias, o profeta, eu ponho diante de vós dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Só acredita então que os homossexuais deviam poder abdicar desta posição de homossexuais? É possível isso? A natureza permite? A natureza permite, porque isso aí não é problema de natureza. Isso é problema de falta de pudor. Só acredita então que seria possível a regressão eu acredito. E um homossexual se tornar heterossexual? Perfeitamente. Eu acredito perfeitamente. Porque qualquer vício, na hora que você quer parar, você deixa. O senhor considera então a homossexualidade um vício? É uma imoralidade, é um vício, está viciado a práticas imorais. Eu acho que ele pode parar e servir a Deus, como Deus o queria. Porque o amor de Deus não está excetuando desse contexto. Agora, nós temos que obedecer. É como se eu digo, vejo uma navalha na mão de um filho seu, uma faca na mão de um filho seu. Eu vou dizer que aquela faca vai cortá-lo. Eu vou ter a maneira de ter aquela faca na mão dele, e ele nunca mais pegar na faca e esconder aquela faca dele. Aquele instrumento cortante da mão da criança. Então o homossexualismo é uma opção. É uma alternativa própria. Mas é condenável perante os olhos de Deus. Nós precisamos dizer que o problema deste país é um problema de ordem moral e espiritual. Não é problema apenas de ordem econômica, de ordem política. O grande problema é ordem moral. É falta de Deus na vida dos homens. Porque quem teme a Deus não se passa a uma prática imoral e indecente dessa. Eu queria tratar de uns outros temas que o senhor tem também tratado aqui no Congresso e que são interessantes. Por exemplo, qual é a sua opinião, por exemplo, em relação, ainda permanecendo na área do sexo, ao uso da camisinha? Olha, o uso da camisinha, cientificamente falando, olhando por este lado, é uma preservação. É um preservativo contra uma possível contaminação, doença sexualmente transmissível. Mas não deixa de ser uma indução à prática da promiscuidade. Eu não preciso de camisinha. Certo? Quer dizer, um homem de bem que tem a sua esposa, tem a sua família, não vai precisar de uma camisinha. Ele não precisa se preservar disso aí, porque ele já é uma pessoa condignamente preservada, vive para sua esposa e vice-versa. Então, não deixa de ser um assinte, continuo dizendo, um assinte à moral e uma indução à promiscuidade. Se os homens temessem a Deus, para que camisinha? Que a Bíblia diz que o homem seja o marido de uma só mulher e a mulher o marido de um só homem. Porque o que acontece, companheiro, é que no casamento, a junção dos dois corpos, através das células sexuais, a Bíblia diz que o casamento transforma os dois corpos em um só corpo. Então, se a Bíblia diz que quando eu casei com minha esposa casou comigo, o senhor e vice-versa, somos um só corpo, eu tenho que tratar bem este corpo. E se eu saio deste corpo, a Bíblia diz que quando eu possuo o corpo de uma prostituta, a Bíblia diz que eu sou membro daquela prostituta. Isso a cultura, a ciência dá até razão, a evasão de sentidos e de sentimentos, e chega até essa perversão moral. Mas, biblicamente falando, eu defendo, e estou aqui para defender isso. O homem foi feito para a mulher para o homem. E o casamento faz os dois, não precisa de três. Hoje a masculinidade até é grande, que se um homem chegar em casa, encontrar outro homem na sua cama, no seu leito, pega um revólver e mata, né?
Mas se a mulher chegar, não pode matá-lo, porque a sociedade cobre. Descobre uma, mas cobre a mulher. A sociedade, nesse ponto, é pútrida. E eu, em defesa, eu como evangélico, como ministro do evangelho, como pastor, durante todo esse tempo, preciso defender a família e a igreja. Ok, pastor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Câmara Entrevista. Muito obrigado. E continue ligado na TV Câmara, o canal da cidadania.